Amém, igreja? A paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, temos um encontro marcado com Deus, amém? Nós anunciamos já há algumas semanas que iríamos iniciar uma série falando sobre o livro de Atos, amém? Você está lembrado disso? Talvez você estava na expectativa que fosse já na semana passada, mas nós não conseguimos dar início na semana passada, mas hoje nós vamos começar, amém? Temos algo especial para a igreja, para os próximos cultos aqui, para desvendarmos, para mergulharmos, mais a fundo na história da igreja, aí retratada no livro de Atos. A nossa intenção é que você possa conhecer, não só a história da igreja, mas a ação do Espírito Santo na igreja primitiva, que está disponível para nós hoje, amém? Na última série que nós tivemos aqui na igreja, foi sobre o Espírito Santo, vocês lembram? Uma minissérie, 3 mensagens sobre o Espírito Santo. Ali o foco foi mais o Espírito Santo agindo na nossa vida, nós conhecendo o Espírito Santo, a ação dele, do poder do Espírito Santo sobre nós, revestimento de poder para a obra mais sobre nós. E o foco desta série vai ser mais a ação do Espírito Santo sobre a igreja, através de nós, diga através de mim. O Espírito Santo quer usar a sua vida nesta igreja, amém? Pode colocar a imagenzinha da mensagem dessa semana? Aí, eu tenho uma missão. Nós temos hoje o objetivo de dar uma introdução ao livro de Atos e uma mensagem a respeito da nossa missão. Recebe? O livro de Atos é um livro histórico, ou seja, ele conta uma história. Ele tem relatos, a respeito da igreja primitiva. Então ele fala a respeito do que os apóstolos fizeram, uma parte daquilo que os apóstolos fizeram. Ele tem dentro dele a beleza da história da igreja cristã. Foi relatado de uma forma singular, uma maneira muito linda, a caminhada da igreja, desde Jerusalém até Roma. E nós vamos ver o significado disso nessa história, tá? Há aqueles que digam que o livro de Atos dos Apóstolos deveria ser chamado, na verdade, o livro dos Atos do Espírito Santo, porque nada do que foi feito sem a orientação e a direção do Espírito Santo. É isso que nós vamos ver durante toda essa caminhada, o Espírito Santo agindo através dos santos, através daqueles que receberam Jesus no seu coração, para a expansão da igreja, naquele tempo, até chegar a nós nos dias de hoje, amém? O livro de Atos relata o cumprimento das palavras ditas por Jesus antes de subir ao Pai. Se tiver aí com a sua Bíblia, abre lá já em Atos capítulo 1. Eu vou ler o versículo 8, vai ser colocado no telão, e depois mais para frente nós vamos ler mais alguns versículos aí do capítulo 1. Mas diz assim, Atos capítulo 1, versículo 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então esse versículo aqui, ele é cumprido totalmente no livro de Atos. Nós vemos ali nos primeiros capítulos de Atos, até o capítulo 7, há um relato do avanço da igreja em Jerusalém, e Judeia. No capítulo 8 chega a Samaria, e a partir do capítulo 9, relata aí a conversão de Paulo, que era o mais temido dos perseguidores dos cristãos. Ele se converte, Nós vemos no capítulo 10 a conversão do centurião Cornélio, que era um gentil, gentil significa, se lê gentil na Bíblia, tá? Não é uma pessoa que pratica gentileza, tá? Não é isso. Gentil é uma pessoa que não é judia, ele não é um judeu, então ele é um gentil, é uma pessoa que não está debaixo da aliança, daquela aliança da circuncisão, que foi dada para Deus, por Moisés lá no deserto, Deus deu para Moisés lá. Então,
esse homem gentil, ele inaugura então o início das conversões e da expansão da igreja, então, para os confins da terra, ali no capítulo 10 de Atos, e vai até o fim de Atos, amém? Atos é a segunda parte de uma pesquisa, de um relato, de um historiador e médico, chamado Lucas. Você deve conhecer ele porque você lê a Bíblia, né? Então Lucas escreveu, né, o Evangelho segundo Lucas. O Evangelho segundo Lucas é a primeira parte desse relato, né? Desse historiador, desse homem que também ele era gentil, ele era um grego de Antioquia, uma cidade na região da Síria. Olha a abertura no Evangelho de Lucas, o que ele escreve lá em Lucas 1, do 1 ao 4, o que ele diz ali assim, a abertura do Evangelho dele, para você ver alguns detalhes aqui. Ele diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, como historiador, Lucas ele vai a fundo na história. Ele pesquisa, ele entrevista pessoas, ele conversa com muita gente daquele tempo. Por isso que o Evangelho de Lucas é o Evangelho mais completo, ele é onde tem mais história, onde tem mais informações a respeito do tempo em que Jesus esteve nessa terra. Diferentemente dos outros evangelhos, ele retrata em detalhes a infância, a juventude de Jesus e a ascensão de Jesus também em detalhes, que é o que nós vemos também no início do livro de Atos. Ele mostra Jesus como um homem perfeito, ele descreve a genealogia de Jesus até Adão. Então até lá onde começou tudo, toda a genealogia de Jesus, até chegar em Adão, até chegar em Deus, porque Jesus era o homem perfeito. Adão pecou lá no jardim do Éden, mas Jesus foi o homem que Adão deveria ter sido, um homem perfeito, e por isso ele conquistou novamente para nós, a liberdade que Adão havia perdido lá no jardim do Éden. Uma curiosidade: 14 das 40 parábolas proferidas por Jesus só estão registradas no Evangelho de Lucas. Existem aquelas parábolas que são sinóticas nos Evangelhos, aparece num e aparece no outro, mas 14 delas só aparecem em Lucas, de tão detalhista que ele foi nos seus relatos. Também o seu Evangelho é considerado o Evangelho do Espírito Santo, por falar do Espírito muito mais do que qualquer outro evangelista. Então ele já começa vendo o Espírito Santo, até por causa do tempo onde ele escreveu, talvez ele estava mais inspirado ainda a enxergar pelo Espírito Santo as coisas que aconteceram naquele tempo, né? E como nós vimos aí nesse texto que nós lemos, ele tinha um propósito com a sua obra. Ele estava relatando algo a alguém, né? Ele foi pesquisar a verdade para contar para Teófilo. Ao que dá a entender, o que os estudiosos chegaram à conclusão é que tanto ele quanto Teófilo eram recém-convertidos. Eles tinham recebido a palavra talvez dos próprios apóstolos, ou até mesmo dos filhos dos apóstolos, ou seja, da segunda geração após os apóstolos, os pais da fé, e eles estavam querendo saber se aquilo realmente era verdade. E aí então eles começaram essa pesquisa, e ele então, Teófilo, mandou Lucas ir atrás e investigar mais a fundo, Ele diz: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo, e talvez ele falou assim: vai lá, vê e vem me contar. Mas aí Lucas ele diz assim: e decidi escrever-te um relato ordenado, para que tenha certeza das coisas que te foram ensinadas, para que você não tenha dúvida nenhuma que essa é a verdade, E ele achava, que estava escrevendo, só para Teófilo, Mal sabia ele que ele estava escrevendo para todos nós, Chegou até nos dias de hoje essas verdades da palavra de Deus.
No livro de Atos, ele reúne provas evidentes acerca da ressurreição de Cristo, mostrando que o ministério de Jesus, foi consumado, e agora ele continuaria fazendo o seu ministério onde? Nos céus, ministério celestial de Jesus. Ele mostra que o Cristo histórico e o Cristo da glória são, na verdade, a mesma pessoa, não são dois. O livro de Atos, ele foi escrito, estimam, entre o ano 62 e 63. Por que que eles estimam isso? Porque ele relata a primeira prisão de Paulo em 62, mas não é mencionada não é mencionada a destruição de Roma que aconteceu em 64. Então eles acreditam que tenha sido entre 62 e 63, que houve um grande incêndio em Roma, que foi algo muito grandioso, e ele, como historiador, com certeza não ia deixar de escrever isso no seu livro, E está aí para nós, volume 1, volume 2, nas nossas mãos hoje em dia, e como um pano de fundo de Atos, de Lucas, nós demos esse pano de fundo para ter uma ideia do que foi isso na história, realmente algo muito grandioso, do qual nós temos acesso hoje, muito verdadeiro, provado, comprovado, tanto biblicamente quanto historicamente, todos os relatos são comprovados. Quero que você já abriu lá em Atos, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 11, para a nossa mensagem de hoje. Já vai abrindo aí o teu coração para aquilo que Deus tem para nós hoje. São grandes coisas, amém? Queremos realmente crescer como cristãos, crescer como igreja, crescer em santidade, crescer no conhecimento e na revelação da verdade da palavra de Deus. Diz assim, Atos capítulo 1, versículo 1 a seguir. Em meu livro anterior, ele está continuando a história, ele escreveu o volume 1, e aí ele vai, no começo do volume 2, ele fala: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, a promessa da vinda do Espírito Santo, amém? Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado para o céu, voltará da mesma forma que o viram subir. E então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Bem, esse é um texto muito rico, é um texto que, se a gente for olhar nos pormenores, nos mínimos detalhes, nós poderíamos ficar por meses aqui conversando, amém? Mas eu quero hoje focar contigo em algo bem específico. 2 pontos: a promessa do revestimento de poder que houve, para os discípulos que estavam ali, para as pessoas que estavam ali reunidas, e o significado espiritual da ascensão de Cristo, da subida de Cristo aos céus, amém? Está comigo? Então vamos ao primeiro.
a promessa do revestimento de poder. Jesus disse aos discípulos que quando o Espírito Santo viesse, quando eles recebessem o Espírito Santo, eles seriam revestidos de poder. Mas esse revestimento de poder, nós precisamos entender quais são as razões, para que nós precisamos de um revestimento de poder, por que eles precisavam de um revestimento de poder naqueles dias. A primeira razão é para sair do campo da especulação para o terreno da ação. Nós podemos ver ali nesse texto, se nós analisarmos com atenção, que os discípulos estavam perdendo o foco daquilo que realmente era o chamado deles. Eles estavam querendo saber de coisas que não faziam parte daquilo que Jesus estava chamando eles para fazer. Eles se perguntaram lá no versículo 6, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Parece que eles não tinham entendido nada, né? Jesus falando do reino dos céus, reino dos céus, reino dos céus, eles estavam preocupados com a restauração do reino de Israel. E Jesus disse que esse assunto não dizia respeito a eles, né? Não cabia a eles ficar pensando em tempos, em épocas, que somente o Pai é que deveria determinar, e somente o Pai é quem sabia, né? Mateus 24, 36, Jesus já tinha falado isso para eles. Jesus falou, quanto ao dia, a hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. E eles tinham sido designados para uma missão. O que isso significa para nós hoje? Nós não podemos andar com um mapa profético nas nossas mãos, tentando especular o futuro, tentando decifrar o futuro, e esquecendo para quem nós somos chamados. Nós somos chamados para algo grandioso, nós temos um chamado da parte de Deus, que é onde nós devemos gastar a nossa vida. Jesus disse, ide. Jesus não disse, ide para a igreja todos os domingos para ouvir a minha palavra. Não foi isso que ele disse, né? Vá só na igreja. Fique em oração o dia inteiro na sua casa. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? No versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão o quê? Minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus, ele corrige aquele pensamento, né, do reino, quando que vai ser restaurado o reino de Israel, né, quando que vai ser entregue o reino de Israel aos judeus. E Jesus diz para eles, vocês vão receber poder do Espírito Santo para ser minhas testemunhas. Jesus mostra que o reino é um reino espiritual. Jesus fala é um reino de caráter espiritual e não físico. Ele mostra que o reino também ele é internacional. Ele não é só o reino de Israel, é o reino de Deus. Ele mostra aí não é só a Jerusalém, é em Samaria, né? É nos confins da terra, é por todos os lugares. Jesus mostra que ele é gradual quanto à extensão. Ele vai começar aqui, mas ele vai se estender, se estender, se estender, e vai chegar lá em Balneário Camboriú um dia, né? Vai chegar aos confins da terra. Nós somos os confins da terra, né? E esse reino chegou até nós hoje. Nós como igreja somos desafiados a testemunhar, a ser testemunhas aqui, ali, acolá, daquilo que Jesus está fazendo, daquilo que Deus fez e continua fazendo aqui nesta terra, mas não no poder do convencimento humano. Amém? Não é pelo muito falar que as pessoas vão se converter, não é pelas palavras poderosas de conhecimento humano que saem da nossa boca, não, é no poder do Espírito Santo. Quando nós falamos de Jesus no poder do Espírito Santo, as coisas acontecem. Quando nós falamos do nosso conhecimento humano, não acontece nada, as vidas não são tocadas, porque quando nós falamos no poder do Espírito, o poder que trouxe Jesus à vida, o poder que ressuscitou Jesus, o poder que criou todas as coisas, ali nasce, tem um morto ali, aquele morto vive,
Segundo motivo, segunda razão, eles precisavam perdoar os povos. Nesse texto nós vemos claramente Jesus apontando um caminho para aqueles homens. Quando ele aponta para algumas localidades, ele tinha uma razão específica para falar daquilo. Tinha alguns povos que eram menosprezados pelos judeus. Os samaritanos, eles eram tratados como impuros. Eram pessoas que na verdade eram descendentes do povo hebreu, faziam parte do reino que havia sido dividido no passado, eles eram do reino do norte. O reino do norte foi dominado, eles se tornaram escravos, foram levados para a Babilônia, e lá ficaram algumas pessoas na região de Samaria. E essas pessoas conheciam a Deus, se misturaram com outros povos. Talvez eles não eram tão puros como se consideravam o povo de Israel, o povo, de Jerusalém, mas eles também eram povo da aliança e eram discriminados. Eles eram tratados como se fosse uma seita, eles não aceitavam aquelas pessoas. Se você olhar, Jesus, quando fala da parábola do bom samaritano, ele estava falando isso. Olha, vocês aqui são religiosos, passou um religioso lá, não deu bola, mas veio um samaritano e resgatou aquela pessoa que estava ali. Jesus, ele senta no poço lá, com quem? Com uma samaritana. E a samaritana até fala para ele: como é que você está falando comigo? Você não pode falar comigo, você é judeu. Então havia desavenças ali. Então Jesus, ele aponta para isso, o delicado. Eles precisavam estar dispostos a perdoar, precisavam estar dispostos a destruir antigas barreiras raciais, culturais, religiosas, que os separavam dos samaritanos. Eu lembro do testemunho de um pastor. A igreja dele era numa cidade vizinha da Argentina, e ele tinha o costume de abrir os seus cultos, como nós fazemos aqui, lemos um versículo, mas ele tinha o costume de contar uma piada, como um quebra-gelo na abertura do culto, Ele costumava contar piada de argentino, Então era sempre uma piada nova de argentino, e a igreja ficava descontraída ali e tal, até que um dia, Deus chamou ele para abrir uma igreja na Argentina, para quebrar ele no meio, E aí quando o Espírito Santo falou para ele, deu a direção de abrir a igreja na Argentina, o mesmo Espírito já falou para ele: e agora, como é que você vai abrir os teus cultos? Como é que vai ser de agora em diante? Eu imagino que talvez os judeus, eles tinham algumas piadas de samaritano, que eles ficavam contando entre eles piada de samaritano. Mas agora, nesse momento, acabou as piadas de samaritano. Eles teriam que perdoar os samaritanos, E isso trazendo para os nossos dias hoje, quem é que você tem deixado de fora do seu relacionamento? Quem são aquelas pessoas que você diz aí, esse aí não é impuro, esse aí não, esse não. Quem sabe é um vizinho teu, quem sabe um colega teu do trabalho, um colega de escola, Quem sabe você olha para ele, você olha para as coisas que ele faz, ou para as coisas que você fez, que ele fez, e você diz assim: esse aqui não merece Jesus, esse aqui não tem mais jeito para ele, é um samaritano. Então Jesus, ele chama a atenção dos seus discípulos nesse momento, a respeito disso, e disse: olha, vocês vão ter que gostar disso, que o mapa que eu estou dando para vocês, está incluindo nominalmente Samaria, não tem como escapar, e vocês vão não só lá, vocês vão aos confins da terra. É o terceiro ponto, eles precisavam pregar até os confins da terra. Sabe, onde o Evangelho chega, muros de inimizade são derrubados, e o poder do Espírito Santo capacita a igreja a amar até mesmo os seus inimigos. Essa é a verdade pura de Deus. Quando nós estamos aqui na igreja, não tem diferença de classe social, não tem diferença de questões, seja raciais, seja lá o que for, que as pessoas lá fora se diferenciam. Aqui na igreja nós não nos diferenciamos, nós sentamos lado a lado, nos amamos como irmãos, iguais, sem diferença nenhuma. E é assim que deve ser, e é assim que eles lá teriam que aprender a ser, amém? Então eles precisavam pregar até os confins da terra. Esse texto fala sobre isso.
Existiam, talvez na mente deles, horizontes limitados. Eles tinham uma visão de que o reino que Deus ia dar para eles era o reino de Israel. Ia restaurar o reino deles ali. De repente, Jesus fala que eles vão expandir para fora, para longe, até chegar nos confins da terra. Então aquilo que era limitado se torna ilimitado. O projeto de Deus no início era para o povo judeu, mas a partir de Jesus passou a ser para todos, através da sua igreja, a todas as pessoas do mundo. Não está limitado a uma região geográfica. Uma pequena frase, um versículo na Bíblia, uma frase dada por Jesus, carregada de propósito, carregada de missão. Temos uma missão, amém? Não é só para Samaria, é para todos os gentios. E no capítulo 9 de Atos, nós vemos 10 na verdade, a conversão do centurião Cornélio, nós vamos ver mais à frente, mas o Espírito Santo precisa novamente sacudir Pedro, para que ele possa olhar para os gentios, não como impuros. Deus disse para ele, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Deus dá uma visão para Cornélio, e Deus dá uma visão também, ali para Pedro, para que ele possa ir lá e fazer algo naquele lugar. Os gentios que antes eram menosprezados, que eram deixados de lado, viraram alvo do amor de Deus. Você e eu, amém? O seu vizinho, o seu amigo do trabalho, o seu colega de escola, se tornaram alvo do amor de Deus. E eles têm que se tornar o nosso alvo também, amém? Quando Jesus falava da grande seara, Ele estava falando dessas pessoas. Quarta razão do revestimento de poder: para serem capazes de morrer por Cristo. Morrer por Cristo. O texto do versículo 8 fala: e serão minhas testemunhas. Testemunhas. Essa palavra testemunha, para um tempo de bárbaros, como era o tempo deles, um tempo onde, na verdade, testemunha, se for pensar num processo judicial, dependendo com quem que você se meteu, ser testemunha é uma coisa muito perigosa, não é mesmo? De repente você presenciou aí um esquema de tráfico de drogas internacional, ou um esquema político, como a Lava Jato, por exemplo. Se você não receber proteção, é bem provável que você seja morto, porque poderes muito grandes humanos estão por trás dessas coisas. E quando Jesus fala para eles, que eles seriam testemunhas, Jesus ele foi morto pelos romanos, não é mesmo? Foi crucificado. Por quê? Porque se declarava rei dos judeus. E os religiosos judeus não gostaram muito disso. Então nem o governo era a favor dele, e nem os religiosos. E aí aquelas pessoas ali viram Jesus ser morto, ser crucificado, ressuscitar, apareceu para eles durante 40 dias, deu instruções para eles do que eles tinham que fazer. Eram testemunhas com grande risco de vida, vocês não acham? Então, na verdade, eles foram chamados e entregaram as suas vidas como testemunha. Ser testemunha era ser chamado para morrer. Ser testemunha, a palavra testemunha, tem o mesmo significado da palavra mártir, no original. Então, eles foram chamados para isso, para ser mártires. Os discípulos eram testemunhas que presenciaram um fato glorioso. Nós somos testemunhas. Hoje nós somos testemunhas. E eles lá, ainda que o preço fosse de morte, e foi, eles testemunharam. Eles fizeram a sua parte. E nós, como testemunhas, somos chamados a falar
a todos quanto nós pudermos quem Jesus é, o que Jesus fez, o que Jesus significa para nós, não só por palavras, mas por ações, por exemplos, por transferência de vida, por amizade. Esse é o nosso chamado, e nós precisamos estar dispostos a algo. Ser testemunha ainda hoje é morrer. Talvez não seja morrer fisicamente, mas é morrer para a sua vergonha. É morrer para o seu tempo de fazer o que você quer fazer. Ser testemunha ainda hoje é morrer. Você está disposto a morrer por Jesus? Amém? A segunda parte dessa mensagem, depois de Jesus falar dessas palavras para aqueles homens, de como seria a expansão do Evangelho aqui nessa terra, de que eles seriam testemunhas, teriam que entregar a sua vida pelo Evangelho, ele foi subindo as nuvens. Versículo 9 diz: tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. O significado espiritual da ascensão de Cristo, qual foi? Esse foi o selo de vitória de Jesus, sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo, sobre a morte. O fato de Jesus estar subindo, foi visto por todo, foi glorificado pelo Pai, foi uma subida vitoriosa, foi uma subida gloriosa. Se nós olharmos na palavra, apenas Lucas relata de forma detalhada esse acontecimento, tanto no final do seu evangelho, quanto aqui nesse texto que nós vimos. E nesse bloco do versículo 9 ao versículo 11, nós podemos tirar algumas conclusões. A primeira delas é: Jesus consumou a sua obra. Aquilo que Jesus fez ali publicamente, sendo levado aos céus de forma visível, de forma gloriosa, foi uma forma incontestável de mostrar que a obra dele tinha sido consumada, que o seu sacrifício por nós foi aceito pelo Pai. Se não tivesse sido aceito, ele não conseguiria subir. A vontade do Pai foi cumprida, a redenção foi realizada, e agora o Filho está o quê? Voltando para o Pai, vitorioso. Não só conquistou a vitória para os homens, a redenção, mas garantiu que uma semente frutífera fosse plantada, a semente do Evangelho fosse plantada naqueles discípulos que se tornaram então apóstolos. E esta mensagem, essa semente do Evangelho, ela frutificou e ela atingiu os confins da terra, atingiu as nossas vidas. Por quê? Porque a obra de Jesus foi completa. Ele fez discípulos, missão cumprida aqui nessa terra. Por isso que Ele nos chama a ir e fazer discípulos. Porque quando nós fazemos discípulos, discípulos recebem dessa mesma semente, e eles levam essa semente adiante. Se Jesus tivesse feito apenas seguidores, apenas frequentadores de culto, não teria chegado a mensagem até hoje. Se Ele não tivesse feito testemunhas dispostas a morrer por aquela palavra, a palavra não chegaria até nós hoje. Ele comissionou eles a espalharem as boas novas, e eles fizeram discípulos, e os seus discípulos fizeram discípulos, e nós estamos no ano de 2020, fazendo discípulos. 2021, né? Opa, já virou o ano, né? 2021, fazendo discípulos. Segundo ponto, segunda conclusão que nós podemos tirar: Jesus foi elevado às alturas. Essa ascensão de Jesus foi uma obra para glorificar Jesus. Jesus foi restituído da glória que Ele sempre teve junto ao Pai. Jesus, Ele não passou a ser Deus quando nasceu no ventre de Maria. Jesus já existia antes, já era o Filho de Deus, já morava junto ao Pai. Todas as coisas que foram feitas por intermédio dEle. Está escrito no Evangelho de João. João 17:5 diz assim, Jesus falando, orando ao Pai, e diz:
E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes do mundo existir, Jesus já era Jesus. Ele foi destituído da sua glória, né? Nós podemos ver em Filipenses 2, do 6 ao 11, ele foi destituído da sua glória, e ele subiu flutuando, ali a gente vê, né? Flutuando no ar, né? Como um avião, como um helicóptero, sei lá, alguma coisa assim, vencendo a lei da gravidade. Filipenses 2, do 6 a 11 diz assim, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus subiu, gloriosamente subiu, se sentou à direita do Pai, e está intercedendo hoje pela igreja, conduzindo os destinos da história, aguardando o tempo em que o seu Pai, o nosso Pai, vai dizer: agora é a hora de você voltar, agora é a hora de você ir lá buscar a noiva, a sua igreja, estabelecer o seu reino de glória, amém? Aleluia. E o que nos leva ao terceiro ponto, Jesus voltará pessoalmente. Versículo 10 e 11, que diz: e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, e de repente surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma que o viram subir. A ascensão foi física, foi visível, foi gloriosa, mas também assim será a volta de Jesus, do mesmo jeito. Ele vai voltar triunfante, som de trombeta, diz a palavra, e aí então vai ser a nossa vez de flutuar no céu com Jesus. Ele vai estar lá, a palavra diz que os mortos em Cristo, os que dormem, serão chamados primeiro. Então nós que estivermos vivos, seremos arrebatados, num piscar de olhos, Ele voltará, aleluia. Aqueles anjos tiveram que voltar, tiveram que aparecer para aqueles discípulos, para trazer essa mensagem. A verdade é que nesse momento da subida de Jesus, provavelmente deve ter gerado muita frustração aos seus discípulos, porque Jesus morreu primeiro, morreu, e agora o que vai ser de nós? Aí Jesus aparece para eles, ressuscita, aparece para eles, 40 dias, e agora Jesus vai embora de novo, e deixa eles ali sozinhos, o mestre, e aí eles ficam. Jesus já tinha desaparecido nas nuvens, e eles estavam lá olhando. Agora o que é que vai acontecer? O que é que vai ser de nós? Eles estavam ali olhando para o céu. Eles criaram uma expectativa. Talvez isto tenha gerado frustração, porque a expectativa deles qual era? Que o reino fosse restaurado. O reino de Israel fosse restaurado. Eles queriam dominar sobre os seus inimigos físicos aqui na terra. Eles imaginavam um reino terreno. Nós vimos isso ali no versículo 6, eles não tinham entendido o que era esse reino. E quantas vezes nós criamos expectativas falsas a respeito de Jesus? Quantas vezes nós, às vezes, levamos expectativas falsas para a vida de pessoas, porque nós criamos essas imagens no nosso coração, e nós levamos para essas pessoas, e aquilo que você diz que ia acontecer não acontece. Aí se diz para a pessoa: vai para a igreja que você vai ficar rico. E aí a pessoa vai para a igreja e não fica rica, do jeito que ela pensa, que é rico. E a pessoa se frustra.
Vá para a igreja que Deus vai te curar dessa doença. E de repente a pessoa vai para a igreja e não é curada dessa doença. E a pessoa se frustra. Vai para a igreja que lá é o melhor lugar para você estar, porque as pessoas se amam. Aí a pessoa vem aqui na igreja e alguém não cumprimenta ela. E ela fica frustrada. Ela não vai mais na igreja. Porque nós criamos expectativas, às vezes, que não condizem com a realidade. Eu penso que Jesus, ele subiu nas nuvens, né? Devia estar olhando no retrovisor. Eles estão olhando para o céu ainda. Eu vou mandar esses anjos lá, e que dó deles. Vou mandar, porque eles vão ficar aqui olhando quanto tempo para cima. E Jesus manda aqueles homens vestidos de branco para falar algumas coisas. E eles chegam lá e dizem: olha pessoal, não adianta ficar olhando para o céu com essa cara não. Ele vai voltar. Vocês já sabem o que vocês precisam fazer. Vão para onde Jesus disse para vocês irem, porque algo vai acontecer. Existe uma realidade diante de nós, que nós não podemos deixar de lado, nós não podemos ignorar. É que nós vamos viver nessa terra. Amém? Você recebeu Jesus e você não foi para o céu ainda. Você continua nessa terra. E no mundo tereis o quê? Aflições, diz a palavra. Jesus dizendo: mas tenha o quê? Bom ânimo. Teremos aflições, não será fácil viver nessa terra. Mas é mais fácil viver nessa terra com Jesus do que sem Jesus. Porque mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das tribulações, nada tira a nossa paz. Porque o pior que pode nos acontecer é irmos para a glória. Paulo fala para mim: morrer é lucro. A pastora Marilene leu no início do culto. Por quê? Porque ele podia estar preso em cadeias, mas lá onde ele estava dentro da cadeia, os guardas foram evangelizados. Aquelas pessoas lá aceitaram Jesus. Elas iam lá para dar uma dura nele e saíam convertidos. Porque o poder do Espírito Santo estava sobre a vida dele. Nada vai roubar nossa alegria. Mesmo vivendo tempos difíceis, nada vai roubar a nossa alegria ou a nossa paz. Mas quando nós ficamos com os olhos só voltados para o céu, quando nós ficamos só olhando para o céu, nós esquecemos que fomos postos nesta terra para cumprir uma missão. Nossa missão não é só olhar para o céu. Nossa missão não é só vir aqui no culto todo domingo e não faltar nenhum domingo. Essa não é a nossa missão. A nossa missão não é só ter um tempo a sós com Deus, orar para Deus, pedir as coisas para nós. Essa não é a nossa missão. A nossa missão é fazer discípulos. A nossa missão é pregar o Evangelho. Aceitar Jesus não é sair dessa terra imediatamente. Às vezes fazemos das nossas orações petições egoístas. Às vezes esquecemos de incluir aquelas pessoas que Jesus quer trazer para a sua igreja. Falamos tantas coisas, nos queixamos, abrimos o nosso coração com Deus, mas esquecemos da nossa missão. Marcos 16, 15 e 16 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estamos começando um ano novo. Estamos há 2 semanas, uma semana e meia, de começarmos nossos pequenos grupos. Março está aí, fevereiro está acabando. Temos mais 10 meses pela frente. Como que está a tua disposição para evangelizar? Quero convidar o louvor para estar subindo aqui. Como que está a tua disposição? Como está no seu coração? Você já está orando por alguém para convidar para o PG? Já está orando por alguém que você pretende evangelizar, levar a Cristo nesse ano?
Você que é líder de PG, você está entusiasmado? Você está com expectativas do que Deus vai fazer? Nós precisamos tirar os olhos do foco do eu. Você não pode ficar parado olhando para as nuvens à espera de que Jesus volte. Nós temos uma missão. Ele vai voltar. Ele prometeu. Você pode ter certeza disso. Você só precisa estar o quê? Preparado. Ele nos deixou uma missão. Essa missão você não precisa olhar para o céu para saber se é ou não, porque ela é. Ela é a nossa missão. Você é o portador da salvação. Sabe, não existe nenhum remédio na face da terra que possa evitar a morte do corpo. Uma pessoa ela pode ser curada do Covid, mas ela não vai viver eternamente nesse corpo. Uma pessoa pode ser curada do câncer, mas ela vai morrer de outra coisa. Mas Jesus é a cura para a alma. Porque se essa pessoa morrer sem Jesus, a alma dela vai para o inferno, que é a segunda morte. Mas se essa pessoa receber Jesus na sua vida, estou falando isso para você porque você fala com pessoas todo dia. Mas a gente fala com as pessoas e esquece da nossa missão. Essa pessoa provavelmente vai para o inferno. É uma alma que está indo para o inferno. Nós estávamos nessa situação. Nós cantamos na semana passada aqui, Senhor, usa-me. Cantamos com fé. E realmente eu acredito que você disse, Senhor, usa-me. O Senhor te usou essa semana? Você acha que Ele não queria te usar? Quantas pessoas você conversou nessa semana? Assim como aqueles discípulos, nós precisamos agir. Nós precisamos perdoar os povos, aqueles que são diferentes, aqueles que são excluídos. Nós devemos pregar o Evangelho aos confins da terra. Temos que parar de viver apenas o nosso mundinho ao nosso redor. Porque nós temos uma missão. Diga, eu tenho uma missão. Volte a sonhar com o seu PG cheio. A casa cheia. Volte a sonhar com aquelas reuniões onde você convida os teus amigos e você fala da palavra de Deus. Daquele jantar, daquele almoço. Volte a sonhar com isso. Nós tivemos um ano de 2020 diferente de tudo que nós vivemos até hoje. Foi um ano onde nós não tivemos força de evangelismo. Nós ficamos escondidos dentro das nossas casas, fizemos tudo online. O Covid não matou a semente do Evangelho que está em você, amém? Ela está aí, poderosa, frutífera. O Covid não matou a igreja de Jesus e nem vai matar. A igreja triunfa, você triunfa sobre toda dificuldade. Deus tem algo para nós. Pode apagar as luzes. Quero convidar você como resposta a essa palavra. Quero convidar você a ficar de pé e cantar essa canção. Declarar essas palavras desta canção e meditar nelas na sua vida, amém? Não tema. Não tema. Jesus diz para você hoje, não tema, eu te guiarei, né? É algo que a palavra diz, né? Para nós não termos medo, não termos temor, que no abrir da nossa boca, o próprio Espírito Santo vai nos dar aquilo que nós precisamos falar. O que nós precisamos fazer é ir, amém? Diga, eu tenho uma missão. Diga, eu tenho um chamado.
Leve essa mensagem no seu coração, na sua vida. Que Deus te dê oportunidades nesses dias, neste ano, de aplicar essa mensagem. Não fique só olhando para o céu. Não fique só vindo para a igreja. Não fique só orando. Você tem uma missão. Amém? Você pode se sentar. Tenho mais um pouquinho para falar para você ainda. Pode acender as luzes. Se você está com a sua Bíblia aí, abra ela novamente no livro de Atos. Corra lá para o capítulo 29. Achou? Não tem na tua Bíblia? Não? Poxa, coloca aquela primeiro slide no telão aí. Sabe, o livro de Atos, ele termina de uma forma bem interessante. Ele termina sem terminar. Ele não conta toda a história. Ele vai até um ponto. Porque essa história ainda está sendo escrita. O Espírito Santo me inspirou, enquanto eu estava preparando essa mensagem, a um projeto de nós escrevermos o Atos 29. Se você olhar para tudo que Jesus fez no poder do Espírito Santo, tudo que os discípulos dele fizeram no Espírito Santo, tudo que as pessoas fizeram, os grandes avivamentos, pega lá na multiplicação dos peixes, houve uma ação do Espírito Santo, dos pães e dos peixes. 2 pães alimentaram uma multidão. 2 peixes, né? 5 pães. E 2 peixinhos. 1 mais 1 é igual à multidão. O que significa isso? O que Deus colocou no meu coração? Alcançar uma pessoa por ano para Jesus e cuidar desta pessoa. Se cada um de nós aqui se comprometer, o que eu estou falando para você é plano de Deus. Nós vamos falar de Jesus para as pessoas, para todos quanto nós pudermos. Mas se você focar em uma pessoa, se você é um casal, né, é um com uma outra pessoa, você pode focar num outro casal, fazer amizade intencional, dedicar tempo do seu tempo, passar estudo bíblico, ligar o coração com esta vida. Eu fui ganho para Jesus assim, não foi pelo muito falar, foi por conviver com um cristão, e ver, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Um dia eu recebi um convite para ir num jantar, e naquele jantar, foram faladas coisas naquele lugar, que tocaram o meu coração, e ali tanto eu quanto a minha esposa, fomos conquistados pelo Espírito Santo. Uma pessoa, pode passar o próximo slide. Nossa realidade de 3 anos na igreja aqui, 55 vidas, 55 adultos nós temos na nossa igreja. Se cada um dessas 55 pessoas dedicar a sua vida a trazer uma pessoa para a igreja neste ano, próximo slide, 110 vidas no final deste ano. Próximo slide. Se você continuar se dedicando, cada um se dedicar, 2022 serão 220 vidas. 2026, 3.520 pessoas. Uma pessoa por ano. Uma pessoa por ano. Você acha impossível isso? No poder do Espírito Santo. Em 10 anos, próximo slide.
112 mil pessoas. Você só precisa ganhar uma pessoa por ano. Você acha impossível o plano de Deus espalhar as boas novas do Evangelho por toda a terra? Não é. E nem é difícil. Só que nós não podemos esquecer que nós temos uma missão. Eu tenho uma missão. Você tem uma missão. Eu espero de todo o coração que você saia daqui hoje inspirado. Inspirado a mais. Inspirado a como a Jesus amou. Ao ponto de dedicar a sua vida a levar aquela pessoa a Cristo. E cuidar dela. Não é só trazer para a igreja, não é só falar de Jesus, é cuidar dela. É ligar para ela, é andar com ela, é falar com ela, é ensinar a ela. É fazer discípulo. Uma pessoa. Quero que você feche os teus olhos neste momento. Talvez já existam nomes na sua mente. Já exista alguém em que você vai investir o ano de 2021. Se você puder agora, ore em pensamento. Eu vou orar aqui. E a nossa oração vai se encontrar. Pai, no nome de Jesus, nós sabemos que temos uma missão, ó Deus. A nossa missão é ser testemunha. A nossa missão é ir e pregar a Tua palavra, é fazer discípulos, Senhor. Deus, eu oro agora por essa vida que está aí no pensamento dos meus irmãos. Eu oro agora requisitando essa vida para Ti, Deus. E eu declaro que no ano de 2021, esta pessoa vai se entregar aos Teus pés, Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, povoar o céu. Nós queremos, Senhor, não ir sozinhos, mas somos esses cooperadores Teus, para acolher essa grande seara, este grande terreno, com essa plantação, onde os campos estão brancos. Deus, usa-nos, nos dá estratégia, Deus, para alcançar esta vida, uma vida para Ti, Jesus, uma vida. Nós Te agradecemos por sermos essas testemunhas, Jesus. Nos leva mais longe, nos leva mais alto. É o que eu Te peço em oração agora, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Não se aparte dessa verdade, não se aparte dessa missão.